Bom, comecemos a aula de hoje sobre o livro de Josué, a entrada na terra e a partilha da terra. Podemos dizer que o livro de Josué é dividido em duas partes, duas grandes partes, do capítulo 1 até o 12, que é a conquista da terra. Geralmente narrada como uma conquista bélica, uma conquista guerreira, realmente uma conquista dos reis da terra, uma entrada em Canaã muito dura. Começa com a entrada em Jericó, com a conquista de Azor, a derrubada das muralhas de Jericó, sob as trombetas, o cerco, muita gente morta, então uma violência tremenda, gente cortada a fio da espada, muito sangue. A questão da violência é preciso ser refletida nesse momento da história da Bíblia, nos livros históricos e sobretudo na história deuteronomista. É preciso levar em conta aquilo que nós já dissemos em outras aulas, da tensão entre o tribalismo, a profecia e o Estado de Josias, e a sua intenção de reforma do Estado, concentrando a sua proposta na fé em um só Deus. Então a monolatria ainda não é monoteísmo, há uma ideia socio-religiosa, sociocultural, cultural-religiosa, de que existem muitos deuses, mas entre eles a Javé, mas tem Baal e outros deuses muito fortes que disputam com Javé esse espaço. Então não é ainda monoteísmo, se respira um ambiente cultural, religioso, politeísta. Mas a proposta da reforma de Josias é que os templos, os cultos e o acesso a outros deuses sejam impedidos, sejam proibidos. Então, um só Deus. A proposta é monolatria, culto a um só Deus. E em um só lugar, Jerusalém, e sob um só Estado, centralizado em Jerusalém, o Reino do Sul, Judá, alicerçado sob o governo, a monarquia do rei Josias. Nisso consiste os pilares da reforma de Josias. Um só rei, um só Deus, um só Estado, né? Um só rei, um só Deus e um só templo. Então a história deuteronomista vai ter esse recorte, só que ele reconstrói essa história como texto escrito, narrativo, começando com a conquista da terra. Na verdade, ele retroage historicamente, mediante memórias orais, uma história guardada na memória do povo, mas agora contada sob a ótica do Estado. Uma história que provavelmente tem muito mais a ver com resistência à violência de um povo simples e pobre, de um povo sempre ameaçado com a violência dos grandes impérios, como por exemplo a Assíria, o Egito ou as cidades-estados de Canaã. Agora é narrada sobre a ótica do expansionismo, chamado pan-israelita, porque o governo de Josias quer unificar o reino do sul ao reino do norte, que acabou de ser destruído há 100 anos atrás. Estamos no ano da reforma do rei Josias, em 622. 100 anos atrás significa que o reino do norte foi destruído pela Assíria em 722. Ou seja, o livro de Josué conta a saga dessa história, mas sobre a ótica das intenções expansionistas, belicistas, de conquista de outros reinos e de outros povos que impediam que a restauração do reino, tanto na ótica do sul, a conquista do reino do norte. Então é assim que começa a saga contada pelo livro de Josué, na ótica da conquista, na ótica belicista, e começa com a passagem do Rio Jordão e a conquista de Jericó.
No segundo vídeo a gente vai analisar então, sobretudo, o capítulo 6 e 7, ou mais propriamente o capítulo 7, e dar ênfase ao problema do anátema, em hebraico o erem, para entendermos bem essa questão da tensão da narrativa entre tribalismo e a ótica do Estado israelita, do Estado josiânico no sul, em termos de conquista. Aguardem o próximo vídeo.